Provérbios, capítulo 12. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Até aqui. De uma forma geral, o que acontece quando nós agimos e falamos de forma precipitada? O que acontece quando nós agimos e falamos sem qualquer raciocínio mais profundo? O que acontece quando nós falamos e agimos dispensando o uso da sabedoria, sem fazer caso da sabedoria? O que acontece quando nós agimos e falamos assim? Normalmente, nós usamos mal. Quando a gente fala sem pensar, a gente acaba entrando em problemas. Quando a gente age sem pensar, sem raciocinar, sem considerar a sabedoria de Deus, normalmente nós entramos em problemas. Nós usamos mal. E por que isso acontece? Porque foi assim que Deus criou o mundo. Isso acontece porque foi dessa forma que Deus criou o mundo. A criação de Deus, tanto as realidades físicas, quanto as morais e as espirituais, a criação de Deus, o seu todo, obedece à lei da causa e da consequência. Se tem uma bola aqui e eu chuto essa bola, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair por aí. A consequência de eu chutar a bola, ela sair do lugar onde ela estava.
A consequência de nós falarmos de forma precipitada, de forma impensada, é nos darmos mal. A consequência de nós agirmos sem considerar a sabedoria de Deus é nos darmos mal. Mas essa lei, a lei da causa e consequência, não é uma lei impessoal, desprovida de inteligência, desprovida de propósito. Porque a maioria das pessoas reconhece isso. A maioria das pessoas reconhece que existem consequências para as nossas palavras e ações. A questão é que a maioria das pessoas enxergam as consequências como mera obra do acaso. Ou como karma, como as religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, coisas assim. A pessoa ela acumulou um karma ruim, ela fez coisas más, e agora o karma está cobrando dela. Vai acontecer coisas ruins. Mas o karma, no hinduísmo, no budismo, é uma lei impessoal. É algo sem propósito. Não existe inteligência por trás do karma. A criação de Deus não é regida por forças cegas. A criação de Deus não é regida por forças amorais, sem moral. Por forças sem propósito, desprovidas de inteligência. Quem rege o universo nos seus mínimos detalhes é o próprio Criador, Deus. Como nós acabamos de cantar, não existe outro Deus sobre os céus e a terra. É Deus que rege o universo nos seus mínimos detalhes. E todas as consequências que se seguem às nossas ações e palavras, é Deus os recompensando com justiça. Ou o bem, ou o mal. Se eu falo sem pensar, isso acaba trazendo confusão para a minha vida, eu entro num problema porque eu falei alguma coisa para alguém sem pensar. A própria consequência, o problema no qual eu me meti de graça, é o juízo de Deus sobre mim. Se eu faço alguma coisa sem pensar, sem considerar a sabedoria de Deus, e essa coisa que eu fiz traz problemas para a minha vida, esses problemas que surgiram como consequência da minha ação impensada, nada mais é do que o juízo de Deus sobre mim. Todas as consequências que se seguem às nossas ações e palavras, é Deus os recompensando com justiça. Ou o bem que nós fizemos, ou o mal que nós fizemos. Por isso, se nós quisermos receber de Deus o bem, e não o mal, nós devemos nos importar em conhecer a sabedoria de Deus e aplicá-la às nossas vidas. Porque do contrário, nós vamos receber de Deus apenas o mal. O mal que virá como consequência das nossas ações e palavras más. É exatamente isso que Provérbios 12 ensina a cada um de nós. Você quer ser recompensado por Deus com o bem e não com o mal, fale e haja conforme a sabedoria de Deus. Porque com justiça Ele recompensa tanto o bem quanto o mal. E se é da sabedoria de Deus que nós precisamos para vivermos vidas dignas e corretas neste mundo, de modo que Deus nos recompense com o bem e não com o mal, é com a sabedoria de Deus que Provérbios 12 se inicia. No versículo 1 nós temos 3 palavras que correspondem às ações da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Versículo 1 diz o seguinte: o que ama a instrução,
ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. As 3 palavras que correspondem às ações da sabedoria de Deus que correspondem às ações de Deus nas nossas vidas são instrução, conhecimento e repreensão. A sabedoria de Deus nos instrui. A sabedoria de Deus nos ensina. Mas o que a sabedoria de Deus nos instrui? O que ela nos ensina? Ela nos ensina o estilo de vida que nós, filhos de Deus, devemos viver neste mundo. É isso que a sabedoria de Deus nos ensina. É isso que ela nos instrui. Ela nos ensina o estilo de vida que nós devemos viver neste mundo. Mas por qual razão nós deveríamos ser instruídos, ensinados a viver o estilo de vida que Deus determinou para os seus filhos? Por que nós deveríamos de aprender isso? A instrução é necessária porque o mundo, o diabo e o pecado que em nós habita foram os nossos únicos mestres e professores até então. Até a nossa conversão a Jesus, o mundo, o diabo e o pecado nos ensinaram tudo o que nós sabemos deste mundo e o único estilo de vida que aprendemos. Um estilo de vida marcado pelo pecado. Mas tendo sido justificados e libertos do pecado e feitos filhos de Deus pela fé em Jesus, nós devemos esquecer tudo aquilo que um dia nós aprendemos do mundo, do diabo e do pecado, de nós mesmos. Nós devemos esquecer de tudo isso, porque tudo aquilo que nós aprendemos no passado é mentira, é engano, é falsidade. E nós devemos fazer isso, nós devemos esquecer tudo que um dia o mundo, o diabo e nós mesmos ensinamos a nós, para sermos então instruídos a como viver neste mundo, como verdadeiros filhos de Deus, como legítimos filhos de Deus. Nós somos instruídos então pela sabedoria de Deus. E quando nós assimilamos a instrução da sabedoria de Deus, quando nós colocamos em prática nas nossas vidas diárias o estilo de vida que a palavra de Deus nos instrui, nós passamos a conhecer um pouquinho mais a Deus, nós passamos a conhecer um pouquinho mais de nós mesmos e nós passamos a conhecer um pouquinho mais acerca desse mundo. É por isso que esse provérbio afirma que quem ama a instrução ama o conhecimento. Porque a instrução é uma coisa. A instrução é um ensino teórico. O conhecimento é um ensino teórico posto em prática. É aquilo que eu conheço. Quando eu pratico aquilo que a palavra de Deus me instrui, eu conheço um pouquinho mais acerca de Deus, porque eu conheço acerca da vontade de Deus. Eu conheço um pouquinho mais acerca de mim mesmo, porque eu percebo que, como Paulo escreveu, de fato, em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, eu gostaria de fazer exatamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, eu conheço um pouquinho mais acerca de mim mesmo. E eu conheço um pouquinho mais acerca desse mundo. Porque eu percebo a sabedoria com a qual Deus criou este mundo, no qual as ações das pessoas geram consequências justas nas vidas delas. Mas se depois de conhecermos a Deus, a nós mesmos, a este mundo como Deus o criou, se depois disso, depois de aplicarmos a instrução que nós recebemos da sabedoria de Deus, depois de termos conhecido um pouquinho mais a Deus, a nós mesmos, este mundo, se depois disso tudo nós não formos consistentes em viver o estilo de vida que Deus determinou para nós, para os seus filhos, a mesma sabedoria de Deus que nos instruiu no conhecimento, agora nos repreende. Versículo 1.
O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. A repreensão é necessária quando? Quando nós deixamos de obedecer. Né? Um pai e uma mãe nunca vão repreender o seu filho quando o seu filho está obedecendo direitinho. A repreensão vem exatamente quando não existe obediência. Então, aquela mesma sabedoria que nos instruiu e nos deu conhecimento, ela nos repreende quando nós não somos consistentes em viver com o estilo de vida que Deus determinou para nós. A sabedoria de Deus nos repreende para que nós voltemos atrás. Para que nós nos arrependamos e façamos aquilo que é correto. Aquele que se diz filho de Deus, mas odeia a repreensão da sabedoria de Deus, é estúpido, diz o provérbio. É idiota, nós poderíamos dizer. E Deus não tem filhos estúpidos. Deus não tem filhos idiotas. Ou colocando de uma outra forma, como o escritor de Hebreus escreveu, o sofrimento vem sobre cada um de nós. O Filho de Deus sempre deve considerar o sofrimento como a repreensão de Deus. Como a disciplina de Deus sobre si mesmo, que é um filho de Deus, porque, afinal de contas, se eu sou filho de Deus, Deus vai me disciplinar, porque que filho há quem o pai não discipline? Que filho há quem o pai não repreenda? Mas se eu não consigo reconhecer o sofrimento na minha vida como a disciplina de Deus, como a repreensão de Deus, então eu não sou filho. Então eu sou um bastardo, diz o escritor de Hebreus. Deus não tem filhos estúpidos. Deus não tem filhos idiotas. Não que às vezes os filhos de Deus não se comportem como estúpidos, não que nós não possamos nos comportar como idiotas, mas os filhos de Deus, quando se comportam como idiotas, como estúpidos, eles não fazem isso porque são idiotas, porque são estúpidos. Eles fazem isso porque eles esqueceram quem de fato eles são. Por conveniência, normalmente os filhos de Deus, quando se comportam como estúpidos, quando se comportam como idiotas, eles fazem isso porque eles, por conveniência, esqueceram quem são. Esqueceram que são filhos de Deus. Esqueceram que foram ensinados, foram instruídos pela sabedoria de Deus. Esqueceram que agora conhecem a Deus, esqueceram que agora conhecem melhor a si mesmos, esqueceram que agora conhecem como este mundo foi criado por Deus e como este mundo funciona. Mas aquele que por completo rejeita a repreensão, aquele que por completo rejeita a disciplina de Deus, este é estúpido, este é idiota. E Deus não tem filhos estúpidos e nem idiotas. Então, não seja estúpido. Se você é um filho de Deus, não se comporte como estúpido, porque Deus não tem filhos estúpidos. Se você é um filho de Deus, não se comporte como um idiota, porque Deus não tem filhos idiotas. Aceite a repreensão da sabedoria de Deus, arrependendo-se de tudo aquilo que a palavra de Deus condena como pecado na tua vida. Aceite a repreensão e volte atrás. E então viva neste mundo como um filho de Deus em obediência a Ele. E então, somente então, você será um homem e uma mulher de bem. Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. É muito comum nós falarmos acerca do homem de bem.
O homem de bem é aquele pai de família que trabalha, se esforça, cuida da sua família, faz aquilo que é certo. Mas muitas vezes aqueles a quem nós chamamos de homens de bem, que nós chamamos de mulheres de bem, na verdade não são. Porque apesar dessa fachada de bom cidadão, são pessoas que não se deixam repreender pela sabedoria de Deus. O homem de bem, a mulher de bem são aqueles que são instruídos pela sabedoria de Deus, são aqueles que adquirem conhecimento de Deus, de si mesmo e deste mundo, e são aqueles que se deixam repreender e aceitam a repreensão da sabedoria de Deus e corrigem as suas vidas. Para esses, a graça e o favor de Deus serão abundantes. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas ao homem de intenções perversas, ele condenará, Deus condenará. Se você resistir à repreensão da sabedoria de Deus, isso aponta para a decadente realidade espiritual do teu coração. Porque se você se recusa a passar pelo único método que faz de homens e mulheres pecadores, homens e mulheres de bem, se você odeia a repreensão de Deus, você demonstra estar cheio de intenções perversas. A única razão pela qual uma pessoa rejeitaria a repreensão da sabedoria de Deus é por causa das suas intenções perversas, porque ela quer fazer exatamente aquilo que a sabedoria de Deus está repreendendo na sua vida. Se você odeia a repreensão de Deus, você odeia a repreensão de Deus porque quer pôr em prática essas intenções perversas. E Deus destruirá as suas intenções perversas e te condenará por todas elas, mesmo aquelas que você não conseguiu colocar em prática. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas, Deus condenará. Talvez você pense que conseguirá fugir do juízo justo de Deus e que pela impiedade você conseguirá se estabelecer neste mundo. Mas você vai estar enganado. Versículo 3 nos diz: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqueles que recusam, que rejeitam a correção e a repreensão da sabedoria de Deus, preferindo confiar nos seus próprios pecados, nas suas próprias impiedades e perversidades, eles não se estabelecerão neste mundo. Eles não terão firmeza neste mundo. Talvez, do ponto de vista da duração da vida de uma pessoa, que é 80, 90, 100, 110, 120 anos, os mais fortes talvez alcancem 130 anos de idade. Talvez do ponto de vista da duração da vida de uma pessoa, talvez pareça que os ímpios consigam se estabelecer pela sua impiedade. Talvez pareça que eles consigam de fato. Mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da eternidade, os ímpios, aqueles que odeiam a repreensão da sabedoria de Deus, eles serão condenados à morte. Eles não serão estabelecidos para sempre. Eles não vão se estabelecer neste mundo. Mas os justos, aqueles que pela fé em Jesus foram justificados e que se esforçam para imitar a justiça que receberam como dádiva, os justos permanecerão para sempre. Pois os filhos de Deus estão enraizados naquele que nunca jamais será removido, o próprio Deus.
O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Isso significa que o estilo de vida dos filhos de Deus será radicalmente diferente do estilo de vida vivido pelos ímpios. E esse estilo de vida justo e sábio se manifestará em vários contextos. Do contexto familiar, na administração dos bens, no modo de falar, no trabalho e nas demais atividades. Se nós atentarmos para o versículo 4 e para o versículo 7, o 4 diz: a mulher virtuosa é coroa do seu marido. O versículo 7 diz: os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos, a casa aqui é sinônimo de família. Se nós observarmos os versículos 4 e 7, nós veremos que eles tratam acerca da vida familiar. O versículo 4 começa falando acerca da mulher, que pode ser coroa para o seu marido ou podridão dos seus ossos, e o versículo 7 termina falando acerca da casa dos justos, da família dos justos. Então, isso significa que esse bloco de versículos aqui, 4, 5, 6 e 7, eles devem ser interpretados no contexto da vida familiar. Versículo 4, então: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão dos seus ossos. Nós podemos aplicar isso aqui tanto ao homem quanto à mulher. O homem e a mulher que são virtuosos, o homem e a mulher que demonstram a virtude, que demonstram o caráter de alguém que se deixa corrigir pela repreensão da sabedoria de Deus, esse homem e essa mulher são bênçãos para os seus cônjuges. Mas a mulher e o homem que não se deixam corrigir pela repreensão da sabedoria de Deus, para assim dar vazão às suas intenções perversas, este homem e essa mulher rebeldes, sem virtude e sem caráter, são fonte de dor, são fonte de sofrimento para os seus cônjuges. Além de causar-lhes vergonha. Agora, seria o cúmulo, né? A gente se casar com alguém a quem deveríamos amar e que deveria nos amar também, essa pessoa nos causar vergonha. Seria o cúmulo essa pessoa ser fonte de dor e desprazer. Mas é exatamente isso que acontece. O homem e a mulher que são virtuosos, que demonstram a virtude e o caráter de alguém que se deixa corrigir pela sabedoria de Deus, esse homem e essa mulher são bênçãos para os seus cônjuges. Mas o homem e a mulher que envergonham, exatamente porque desprezam a sabedoria de Deus e por isso mesmo se portam como ímpios, esses são fonte de dor, desprazer para os seus cônjuges. Muitos dos problemas que os casamentos e que as famílias enfrentam se deve às palavras que são proferidas pelo casal. Versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. Os pensamentos que enchem o coração do justo e que transbordam em suas palavras são sempre retos, são sempre justos, são sempre conformados à sabedoria de Deus. Mas as ideias perversas dos ímpios são demonstradas pelos seus conselhos enganosos. Qualquer problema que deva ser enfrentado pelo casal e resolvido por eles, tem a sua solução na sabedoria de Deus. Qualquer disputa, qualquer dúvida
qualquer dilema que o casal possa enfrentar, a resposta está na sabedoria de Deus. Mas quando um dos cônjuges, ou ambos, tentam resolver os seus problemas por meio da sua própria astúcia pecaminosa, os problemas só vão aumentar. Talvez a curto prazo pareça que o problema foi resolvido. Às vezes, a curto prazo, parece que a astúcia pecaminosa consegue resolver os problemas. Mas a médio e a longo prazo, a gente percebe que eles não foram resolvidos. Pelo contrário, os problemas apenas aumentaram. É por isso que o versículo 5 nos diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Não vai demorar para que o casal perceba o quão enganado estava ao pensar que o pecado poderia resolver os seus problemas. Por exemplo, eu não consigo deixar de pensar numa situação que parece cômica, mas na verdade é trágica. Havia um casal que estava enfrentando determinados problemas, e a solução que o marido encontrou, creio eu que ele não levou a cabo a solução, mas a solução que ele encontrou foi o seguinte: eu quero me separar da minha mulher, porque não dá mais para continuar casado assim. Mas Deus não aceita a separação, né? Dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma mulher por aí e vou adulterar, porque daí eu vou ter a desculpa diante de Deus para dizer: olha, eu pequei, agora eu posso me separar da minha mulher. É cômico, mas é trágico. A curto prazo, isso parece resolver muito bem o problema. Não vai mais haver brigas, não vai mais haver discussões. Cada um vai para o seu canto, vai buscar a sua própria felicidade. Mas essa não é a solução da sabedoria de Deus, essa é a solução do pecado. Versículo 6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Quando o casal não demonstra virtude e caráter, aquela virtude e aquele caráter que são ensinados pela sabedoria de Deus, quando o casal não demonstra essa virtude e esse caráter na resolução de problemas, tampouco eles mostrarão caráter e virtude na forma em que se tratam mutuamente. Em vez de reconhecerem os seus erros individuais e os seus erros feitos como casal, para então se perdoarem mutuamente, muitos preferem usar palavras ríspidas, palavras duras, palavras que ferem, palavras que machucam. E como por via de regra, não existe alguém que conheça melhor aquela mulher do que o seu marido, e como não existe ninguém que conheça melhor aquele homem do que a sua esposa, o homem e a mulher sabem exatamente quais palavras falar para machucar mais. Exatamente porque conhece melhor a pessoa. Essas palavras ríspidas, essas palavras que machucam, elas são tão mortais quanto uma armadilha. Sabe quando a gente vê nos desenhos, tem aquela armadilha de urso, que o urso pisa em cima e vem aquele troço e fecha nas patas dele? Imagina uma pessoa pisando naquilo ali. A força com aquele mecanismo ali
não trava a perna da pessoa e praticamente não decepa a perna da pessoa fora. Se a pessoa não receber ajuda de ninguém, ela vai morrer. Né? Se ela está na mata andando sozinha e daqui a pouco ela pisa naquela armadilha, ela não vai ter como se locomover, porque a perna dela vai estar dilacerada e ela vai sangrar até a morte. Essas palavras ríspidas e ferinas que o casal muitas vezes troca entre si, elas são tão mortais quanto uma armadilha. E elas vão matando, pouco a pouco, dia a dia, vão matando a energia, a felicidade e o amor do casal, até que não reste mais nada. Até que tudo esteja morto, tudo esteja acabado. Até que não tenha mais solução. Mas o homem e a mulher justos, que são filhos de Deus, eles sabem como tratar bem o seu cônjuge. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Mesmo depois de uma briga, mesmo depois de uma discussão, o homem e a mulher justos, que são filhos de Deus, sabem exatamente quais palavras proferir e como proferir essas palavras para restaurar aquilo que a discussão destruiu. E é por isso mesmo, por essa capacidade de restauração contida na sabedoria de Deus, que a família dos justos ela permanecerá unida, ao passo que a casa dos ímpios será transtornada e destruída. Versículo 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Perceba como o castigo de Deus sobre os ímpios e sobre a família dos ímpios é a simples consequência das suas ações e palavras. Se eu sou casado e trato mal a minha esposa, falo coisas que eu não deveria de falar para ela, falo coisas que eu não deveria de falar nem para o meu inimigo, e eu falo essas coisas para ela, não vai ser surpresa se a minha família se desfizer, né? É a mera consequência das minhas ações. Mas essas consequências elas não surgem a partir de uma lei cega, sem propósito, que atua nesse universo. Essas consequências surgem como o juízo de Deus sobre mim. Ao passo que a bênção de Deus sobre os seus filhos e sobre as famílias dos seus filhos obedece a essa mesma lei de causa e consequência. Por agirem de forma correta, a família dos justos, a família dos filhos de Deus será abençoada. É claro que muitíssimo mais poderia ser dito acerca de como a sabedoria de Deus proporciona bênçãos e felicidades para as famílias dos filhos de Deus. Né? Nós poderíamos pregar 100 sermões, 1000 sermões sobre como a sabedoria de Deus abençoa a vida familiar dos filhos de Deus. Mas nós devemos prosseguir para ver como a sabedoria de Deus afeta o modo como os filhos de Deus administram os seus bens. E com relação aos bens que Deus nos dá, cada um será louvado pelo seu entendimento na administração que faz. Mas os perversos que ignoram a sabedoria de Deus, esses serão desprezados. É isso que diz o versículo 8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Em primeiro lugar, nós devemos considerar qual deve ser a nossa atitude diante dos muitos ou dos poucos bens que Deus nos deu.
Qual deve ser a nossa atitude diante dos muitos ou poucos bens que Deus nos deu? Os filhos de Deus, aqueles que se permitem serem ensinados, instruídos e repreendidos pela sabedoria de Deus, eles aprendem a ser verdadeiramente humildes. Os filhos de Deus aprendem a ser verdadeiramente humildes, mesmo quando possuem muitos bens. Melhor é aquele que se estima em pouco, ou seja, tem uma estima baixa acerca de si mesmo. Melhor é aquele que é humilde, mesmo tendo muito, a ponto de ter muitos servos, a gente poderia dizer, a ponto de ter muitos empregados. Melhor é aquele que é humilde, tendo muito, a ponto de ter muitos empregados, do que aquele que se vangloria e não tem o que comer no café da manhã. Não tem pão para comer. Não tem um pão seco para comer com café preto de manhã. A questão aqui diz respeito ao reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos, ou muito, ou pouco, não importa se nós temos muito ou pouco, foi Deus que nos deu. Não pelo nosso próprio mérito, mas por causa da graça dele. Logo, não importa se nós temos muito ou pouco, o importante é permanecer humilde e agradecido pelo muito ou pelo pouco que nós temos. Os filhos de Deus, mesmo quando grandemente abençoados por Deus com bens materiais, os filhos de Deus permanecem humildes. Eles permanecem reconhecendo que o muito que Deus lhes deu não tem nenhum significado especial. Deus não me deu muito porque Ele me acha melhor do que os outros filhos dele. Os outros filhos dele não têm nem pão para comer de manhã, mas eu tenho muito. Não, ele permanece humilde, ele sabe que o muito que ele recebeu não é porque ele é melhor do que os outros. Deus não deu muito a ele porque Deus o ama de forma especial, enquanto que os outros filhos de Deus não são tão amados assim, não são tão queridos assim por Deus. Não, ele permanece humilde sabendo que ele, se Deus fosse considerar tudo aquilo que ele é, ele não merecia nada daquilo que Deus lhe deu. Então ele permanece humilde. Ele se estima em pouco. Mesmo tendo servos, mesmo tendo empregados, ele tem tantos bens que ele precisa de empregados para administrar os bens que ele tem. Porque caso contrário, ele não teria como cuidar de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que Deus deu a ele. Mas ele se estima em pouco, ele é humilde. Mas aqueles que confiam em si mesmos, esses são arrogantes. Por isso mesmo, eles se vangloriam de si mesmos, mesmo quando lhes falta até mesmo um pão seco para comer com café preto no café da manhã. Eles se acham os bons. Eles se acham os melhores. Não tem um pão para comer, mas se acha superior aos outros. Esses são aqueles que confiam em si mesmos. São arrogantes. Não reconhecem que o pouco que Deus lhes deu é o pouco que Deus lhes deu. Foi Deus que deu a ele. Da mesma forma como aquele que tem muito, foi Deus que deu àquela pessoa muito, o pouco que a outra pessoa tem, foi Deus que deu. Ela não reconhece isso. E por isso ela é arrogante. Ela se vangloria. E é por causa dessa atitude humilde, de quem reconhece que tudo aquilo que possui vem de Deus e pertence a Deus, é que os filhos de Deus tratam bem e cuidam bem daquilo que receberam. Versículo 10.
O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Os animais aqui não são animais de estimação, tá? Quando é citado aqui animais, não são animais de estimação. Não é aquele cachorrinho bonito que nós temos, não é aquele gatinho bonito que nós temos. Não. São animais que são tidos como propriedade e como fonte de lucro. No mundo antigo, e até recentemente, talvez em até alguns lugares remotos onde não existe tecnologia, onde as pessoas não têm capacidade de adquirir tecnologia, os animais eram usados para arar a terra. Não haviam máquinas para arar a terra. Não, eram os animais que puxavam o arado. Eram os animais que eram usados para carregar a produção do solo de um lado para o outro. Eram os animais que eram usados para moer os grãos colhidos. Tinha lá uma mó grande, formada com duas pedras pesadas, e era colocado lá um boi que ia puxando, ia girando aquelas pedras e aquelas pedras iam moendo os grãos. Então, quando se fala de animais aqui, está se falando sobre o animal como propriedade e fonte de lucro. Os filhos justos de Deus usavam os animais para essas tarefas, mas eles faziam isso tendo cuidado com o bem-estar e a saúde dos seus animais. Por exemplo, uma das leis de Deus diz que enquanto o animal estava trabalhando ali, moendo aqueles grãos, a boca dele não deveria ser tapada. Por quê? Porque o animal está trabalhando, né? Ele está descansando, ele está puxando aquele troço pesado. Daqui a pouco ele começa a se sentir fraco, ele fica com fome, e ele poderia daqui a pouco dar uma bocanhada naqueles grãos que ele está moendo. Tinha gente que era tão mão de vaca, por assim dizer, que fechava, colocava um troço na boca do bicho para que o bicho não fosse lá e desse uma bocanhada. E comesse um pouquinho. A lei de Deus dizia e diz que isso não deve ser feito porque isso é tratar o animal de forma injusta. Sim, claro, bicho. Claro, imagina, o bicho está ficando fraco, daqui a pouco ele não vai conseguir mais puxar, ele tem que repor as energias para continuar trabalhando. Porque digno é o trabalhador do seu sustento, até mesmo os animais. Mas os ímpios, esses não estavam nem aí para a saúde dos seus animais. E eles eram assim porque eles deixavam de reconhecer de que nada daquilo que eles tinham era de si mesmos. Tudo aquilo que eles tinham, até os animais que eles possuíam, era de Deus. E o cuidado que se tinha com os animais, ou a falta desse cuidado, se refletia no modo como os servos e empregados eram cuidados. Porque se o camarada não se importava com o bem-estar dos seus animais, será que ele ia se importar com o bem-estar dos seus servos e dos seus empregados? Não. Mas se o filho justo se importasse com o bem-estar dos seus animais, enquanto eles trabalhavam, muito mais ele iria se importar com a saúde e o bem-estar dos seus servos, dos seus empregados. Essa semana eu li no jornal NH que uma funcionária de uma fábrica de calçados aqui em Novo Hamburgo, ela foi obrigada a fazer xixi nas calças por causa da política daquela fábrica de calçados, a política do uso de banheiros. Provavelmente querendo prevenir que os seus funcionários
fossem usar o banheiro para, na verdade, ficar matando o trabalho? Entrar no Facebook, Instagram e coisas assim? Os caras resolveram trancar os banheiros à chave. E aí, para a pessoa poder ir no banheiro, ela teria que pedir autorização. E disse que ela pediu autorização e daí a chefe dela lá, a superiora dela, disse que não sabia onde estava a chave e não sei o que e tudo. E coitado da mulher, a gente sabe como é que é, né? Tem hora que não tem mais como segurar. Quando a natureza chama, a natureza chama. A bexiga ela só consegue aumentar de tamanho até um certo ponto. Coitada da mulher, não se aguentou mais. E teve que fazer nas calças mesmo. Agora, você consegue perceber como esse episódio tem ligação com esse provérbio aqui? De acordo com esse provérbio, a pessoa que criou a política do uso de banheiros dessa fábrica de calçados e aqueles que fazem cumprir essa política, eles são justos ou eles são ímpios? É justo que uma pessoa, enquanto está trabalhando, se veja forçada a fazer xixi nas calças? Não é justo, né? Porque eu aposto que se a pessoa que criou essa regra, ela fosse o empregado, ela não ia gostar de ser obrigada a fazer o número 1 ou, ainda bem que não era o número 2, né? Porque imagina se fosse o número 2, porque também chega um momento que a gente não consegue segurar o número 2. Essa pessoa não ia gostar de estar nessa situação. Os justos, eles têm consideração pelos seus animais e por todos aqueles que Deus colocou sobre o seu comando. Mas as afeições dos ímpios são cruéis. As afeições dos ímpios fazem a empregada fazer xixi nas calças, simplesmente porque não querem deixar a mulher ir no banheiro. E obviamente a gente poderia pensar em crueldades muito maiores do que essa. Né? Mas isso não deixa de ser uma crueldade. E como os filhos de Deus reconhecem que tudo aquilo que eles possuem vem de Deus e pertence a Deus, os filhos de Deus se esforçam para garantir a produtividade daquilo que Deus lhes deu. E desse modo Deus os sustenta. Versículo 11. Versículo 12, desculpe. Não. Eu estou pulando aqui. Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O Filho de Deus reconhece que tudo aquilo que ele tem vem de Deus e pertence a Deus. Então, se tudo aquilo que eu tenho vem de Deus e pertence a Deus, eu não posso deixar que aquilo que pertence a Deus fique improdutivo. Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me deu, eu tenho que fazer com que aquilo dê lucro, com que aquilo produza. Porque do contrário eu vou estar desprezando. Como muitas pessoas fazem, né? Reforma agrária. Está lá o pessoal sem terra reclamando que eles querem terra para plantar. Aí vai lá o governo, faz a desapropriação lá de alguma fazenda. O que é errado, segundo a Bíblia, porque não importa se a fazenda é produtiva ou não. Se ela pertence a uma pessoa, ela pertence àquela pessoa. Governo, isso é roubo. Né? Porque qual é a diferença entre tu desapropriar uma grande posse de terra e desapropriar um terreno de 100 metros quadrados? A única diferença é o tamanho. Se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, eu quero deixar aquele terreno crescendo mato, o problema é meu. É meu terreno. Se eu tenho uma propriedade de vários hectares e eu não quero produzir naquela propriedade, o problema é meu.
É a minha propriedade. Então o governo não tem o direito de ir lá e roubar a minha propriedade, simplesmente porque eu não quero produzir nela, para dar para outras pessoas. Porque daí depois vem aquele sem terra, que alguém já disse que se alguém entregasse para um sem terra uma enxada e uma semente, a pessoa não saberia o que fazer. Não saberia o que fazer com a enxada, não saberia o que fazer com a semente. É a mesma coisa então que o governo vai lá, faz a desapropriação, entrega lá para as pessoas, assenta as famílias lá naquela propriedade rural, e as pessoas não produzem. Elas receberam e não produzem. Elas desprezam aquilo que elas receberam e elas desprezam quem deu para elas aquilo que elas receberam. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos deu, quando nós não trabalhamos em cima daquilo que Deus nos deu, para que aquilo dê lucro, para que aquilo produza, nós estamos desprezando o que Deus nos deu e nós estamos desprezando Deus que nos deu aquilo. Porque é dessa forma que Deus sustenta os seus filhos. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Aqueles que desprezam a Deus, aqueles que desprezam aquilo que Deus lhes deu, desprezam também a Deus, e por essa sua falta de juízo, eles se tornam ociosos, se tornam preguiçosos, se tornam vagabundos. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Aquilo que você tem deve ser usado com sabedoria de Deus para que possa te trazer lucro e sustento. Versículo 12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os ímpios, aqueles que desprezam a Deus e as bênçãos de Deus, eles querem viver daquilo que captura a rede dos maus. E o que a rede dos maus captura? A rede dos maus captura o lucro que vem do crime, o lucro que vem da violência. Os ímpios que desprezam a sabedoria de Deus querem viver daquilo que captura a rede dos maus, querem viver do lucro do crime, do lucro da violência, mas o justo se alimenta e fortifica do seu próprio trabalho honesto, abençoado por Deus. Os versículos 13 e 14, eles servem como conclusão dessa primeira metade de Provérbios 12. Versículo 13 e 14. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Enquanto as palavras dos ímpios são como armadilhas que eles mesmos armaram contra si, as palavras dos justos os livram da angústia. E então nós somos saciados nós somos saciados conforme o uso que nós fazemos das nossas palavras e ações, seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, o juízo de Deus sobre os justos e sobre os ímpios é a consequência das suas palavras más, é consequência das suas ações más ou boas. O justo é recompensado por Deus pelas consequências das suas palavras e ações boas. O ímpio, o iníquo, é recompensado por Deus com as consequências das suas ações e palavras más. Ao agir e falar segundo a sabedoria de Deus,
eu sou abençoado por Deus. Ao agir e falar segundo a sabedoria de Deus, eu estou trazendo bênçãos para a minha vida. Mas se eu desprezo a sabedoria de Deus, nas minhas palavras e ações, elas complicam ainda mais as dificuldades que eu enfrento. As palavras e ações que são de acordo com a sabedoria de Deus me ajudam nos momentos difíceis. Mas as palavras e as ações que são contrárias à sabedoria de Deus, pega aquelas ações difíceis e torna elas piores ainda. E nós temos que ter muito claro nas nossas mentes o seguinte: isso não tem nada a ver com certa superstição que muitos crentes acabam crendo. Essa superstição, ela funciona mais ou menos da seguinte forma: as palavras têm poder. No sentido de que aquilo que eu falo, de algum modo, afeta o reino espiritual ou dá legalidade ao diabo para ele agir na minha vida. Não é nada disso que o livro de Provérbios trata. Em nenhum lugar da palavra de Deus isso é ensinado. É importante a gente falar isso, porque essa semana eu vi um vídeo, ou pelo menos um pedaço de um vídeo, eu não sei se ele é pastor ou não, mas pelo menos ele se diz crente. E ele estava tratando acerca daquele serial killer lá do Distrito Federal. Como é que é o nome dele? Lázaro, né? Isso. Esse Lázaro, ele havia roubado vários celulares das pessoas, ele acabou criando perfis falsos no Instagram, Facebook, não sei, para acompanhar as notícias acerca da movimentação da polícia, para ele ver se conseguia escapar. E diz que ele fez certa postagem falando acerca de como ele logo iria acabar, mas ele não iria voltar no camburão, ele não iria voltar no carro da polícia, ele ia voltar pelo IML. Ou seja, ele estava dizendo que ele ia morrer. E daí esse irmão nosso estava fazendo esse vídeo, ele disse que as palavras têm poder, ele profetizou acerca da sua própria vida. Ele escreveu que iria morrer, e qual foi o resultado? Ele morreu em confronto com a polícia. Mas não é nada disso que aconteceu. Ele escreveu o que ele escreveu porque ele já tinha decidido que ele não iria se entregar vivo para a polícia. Ele já tinha decidido que ele iria trocar tiros com a polícia até que ele tivesse matado todos os policiais que estavam atrás dele, ou até que a polícia tivesse matado ele. Ele já tinha decidido isso, e ele deixou claro por todos esses 20 dias, acho que foram 20 dias, de caçada. Quem passa 20 dias fugindo da polícia não está a fim de se entregar vivo. Então, não tem nada a ver, ele escreveu no Facebook ou no Instagram que ele iria voltar no ML, e olha, isso até no título do vídeo estava muito forte, o segredo de Deus, aquilo que ninguém está falando para você acerca da morte do fulano de tal. Ele profetizou, ele falou essas palavras, e as palavras se cumpriram. Isso é superstição. Isso não é aquilo que Jesus ensinou, isso não é o que Provérbios ensina. Essa superstição não é melhor do que a superstição das pessoas que fazem trabalho de macumbaria. Essa superstição não é melhor do que a superstição das pessoas que acham que o sal grosso sei lá o que as pessoas fazem com o sal grosso, mas aquilo que elas fazem com o sal grosso vai trazer boa sorte para elas. Essa superstição não é melhor do que a superstição de que tu tem que usar branco na virada do ano, ou que tu não pode comer carne do bicho que fica
fica ciscando para trás sem comer, acho que é carne de porco, né? Que fica empurrando para frente, porque a gente não quer que o ano novo seja um ano de atraso, a gente quer que o ano novo seja um ano de avanço. É a mesma superstição. É a mesma superstição das pessoas que ficam todo dia procurando saber o que o seu horóscopo está dizendo. O que Provérbios nos ensina de modo consistente é o seguinte: se eu ajo e falo de modo contrário à sabedoria de Deus, a consequência natural das minhas palavras e ações é o aumento das dificuldades da minha vida. Já se eu falo e ajo segundo a sabedoria de Deus, antes era contrário à sabedoria de Deus, né? Quando eu ajo e falo contrário à sabedoria de Deus, a consequência natural é que aumente os problemas da minha vida. Agora, se eu falo e ajo de acordo com a sabedoria de Deus, em concordância com a sabedoria de Deus, a consequência natural das minhas ações e palavras vai ser a diminuição dos meus problemas. O exemplo que eu dei antes. Se eu sou casado, mas eu trato mal a minha mulher, vai ser uma grande surpresa quando eu descobrir que ela está tendo um caso com um cara que trata ela bem? Não, né? Não vai ser uma grande surpresa, porque eu trato ela mal. E daí vai ser uma grande surpresa quando ela quiser terminar o casamento para poder ficar com um cara que trata ela bem? Não, não é nenhuma surpresa, porque eu trato ela mal. Não existe nenhuma legalidade a Satanás que eu dei quando eu tratei a mulher mal. Não, eu tratei ela mal. Ninguém gosta de ser tratado mal. Ninguém quer ficar casado com um homem que a trate mal. Ou ao contrário, nenhum homem quer ficar casado com uma mulher que o trate mal. Ou outro exemplo, se eu recebi de Deus certos bens, mas em vez de usar esses bens com sabedoria para obter lucro, eu desperdiço tudo aquilo que eu tenho. Vai ser alguma surpresa se eu acabar sem ter onde viver e onde cair morto? Não, porque eu posso herdar a maior fortuna do mundo. Mas se eu não souber administrar a fortuna que eu herdei, eu vou botar tudo fora. Então, é disso que nós estamos falando. O juízo de Deus sobre os justos e sobre os injustos, eles se mostram nas consequências das nossas ações e palavras, sejam elas boas ou más. E com isso eu não quero dizer porque que todo caso de separação seja exatamente por causa disso, porque o marido tratou a mulher mal ou porque a mulher tratou mal o marido. Às vezes a gente não gostaria que isso acontecesse, né? Mas teve casos de casais crentes em que aparentemente os dois eram crentes, e ainda assim um deles resolveu ter um caso. Não porque o marido tratava mal, não porque a mulher tratava mal, mas simplesmente porque resolveu ter um caso, resolveu terminar o casamento. Então não estou dizendo que toda ocasião em que ocorre uma separação de casal é porque o cara que foi abandonado pela mulher, ou a mulher que foi abandonada pelo marido, bem feito que isso aconteceu porque tratou o marido mal, porque tratou a mulher mal. Não, não é sempre assim. Mas se eu trato mal, a consequência é que vai ter problemas na minha vida. Eu não vou permanecer casado por muito tempo. É por isso, então, que nós devemos logo reconhecer que, diante da sabedoria de Deus, a nossa própria sabedoria, alimentada pelo mundo e pelo diabo, ela nada vale. Versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A nossa própria sabedoria, que foi alimentada pelo mundo e pelo diabo,
diante da sabedoria de Deus, quando comparada com a sabedoria de Deus, a nossa sabedoria nada vale, não tem valor nenhum. Na verdade, a gente poderia falar que tem valor sim, tem um valor negativo, porque nada vale é um valor zero, né? Não acrescenta, mas também não subtrai. Agora, pior do que ter zero na conta bancária é ter um número negativo na conta bancária. Porque se eu tenho zero na conta bancária e eu deposito 100 na minha conta, pelo menos agora eu tenho 100. Né? Mas se eu tenho menos 1.000 na minha conta bancária, eu deposito 100, eu não tenho 100 na conta bancária. Agora só tenho menos 900. Então quer dizer, o zero até que é uma coisa boa, às vezes. A nossa sabedoria, quando comparada com a sabedoria de Deus, tem valor negativo. A pior tragédia do insensato, a pior tragédia daquele que despreza a sabedoria de Deus, é pensar que o seu estilo de vida é reto, é justo e é correto. É interessante notar que a palavra de Deus ela sempre usa essa figura, essa metáfora da geometria para falar acerca daquilo que é justo e é correto. A palavra de Deus fala de algo que é reto. Isso é tirado da geometria. Algo que é reto. Reta é uma linha retilínea, é uma linha que não tem nenhuma curvatura, é uma linha que não tem nenhuma mudança de direção. Ela é reta. Não como essa linha que eu fiz aqui, porque eu notei que eu baixei um pouquinho minha mão aqui. Essa linha que eu fiz aqui não é reta, ela tem uma curva. Mas quando a palavra de Deus fala de retidão, ela está pegando essa imagem da geometria para falar de algo que não muda de direção, algo que não tem curvatura nenhuma. E a única forma de nós determinarmos se algo é reto ou não é por meio da comparação, de alguma coisa que nós sabemos ser reto. Então, por exemplo, uma régua. Nós sabemos que aquela régua é reta. E a gente quer ver se determinada linha é reta, a gente vai comparar aquela linha com a régua. A gente vai escorregar a régua até encontrar a linha e a gente vai ver se a linha de fato é reta ou se ela tem algum desvio. Existem outros instrumentos também que nós podemos usar para determinar se alguma linha é reta ou não. A única forma é através da comparação. Como Deus é a própria definição daquilo que é justo e correto, Deus é a régua, por assim dizer, pela qual nós determinamos se alguma ação é justa ou não, se alguma ação é correta ou não. E nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, ou, na linguagem de Provérbios, nós conhecemos a Deus à medida em que conhecemos a sabedoria de Deus revelada a nós na sua palavra. Como o insensato ele despreza a sabedoria de Deus, ele não tem um padrão objetivo pelo qual julgar o seu próprio estilo de vida. Ele não tem uma régua para medir o seu estilo de vida. Porque ele despreza a Deus, ele despreza a sabedoria de Deus, ele despreza a única coisa que de fato pode determinar se a sua vida é reta, justa e correta ou não. E na falta de um padrão objetivo, ele adota a sua própria insensatez como padrão. E como o seu estilo de vida insensato se encaixa direitinho na sua própria insensatez, um insensato pensa que o seu estilo de vida torto, injusto e incorreto é de fato um estilo de vida reto, justo e correto. O erro do insensato está no seu desprezo pela sabedoria de Deus. Porque daí ele não tem nenhum padrão para julgar a sua própria vida. É mais ou menos como há um tempo atrás eu estava vendo lá um videozinho de um pastor que estava... ele e a igreja dele costumam ir lá nos Estados Unidos na frente de clínicas de aborto para tentar convencer as mulheres que vão entrar lá a não abortarem.
E daí, naquela ocasião, tinha outras mulheres que estavam protestando a favor do aborto. Eu não sei se é exatamente aquilo que tu viu, mas vamos ver aqui. É lá nos Estados Unidos, no caso, né? Aí ele estava conversando com essas mulheres e tudo, e elas estavam dizendo que não, elas estavam advogando a favor do aborto em caso de estupro. E elas diziam o seguinte: não é justo que a mulher tenha que dar à luz a uma criança que surgiu através de um crime que foi cometido contra ela. Ela foi estuprada. Aquela relação não surgiu de amor, aquela relação surgiu a partir de um crime. E aquela criança foi gerada por meio de um crime. Não é justo que a mulher dê à luz, porque isso vai... Todo o período de gestação dela, aqueles 9 meses, ela vai estar sempre se lembrando do crime que foi cometido contra ela, da violência que foi cometida contra ela. Aí esse pastor ele disse: bom, eu sou a favor, o pastor disse, eu sou a favor, porque a palavra de Deus assim ensina, eu sou a favor que o homem que estupra uma mulher seja punido com a morte. Porque essa é a pena para o estupro na lei de Deus. Aí a mulher que estava conversando com ele disse: não, mas não pode punir as pessoas com a morte, isso é uma pena muito grande. Aí ele disse: tá, mas peraí, tu está querendo matar uma criança inocente? Não foi a criança que estuprou a mulher? Tu está querendo matar uma criança inocente, mas tu está querendo livrar da morte o homem que estuprou essa mulher? Sim. 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 O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: essa mulher, ela tem um estilo de vida que despreza a sabedoria de Deus, ela é insensata e ela pensa que ela é justa. Ela pensa que ela é justa nas suas ideias exatamente porque ela despreza a sabedoria de Deus. E como ela despreza a sabedoria de Deus, ela não tem um padrão objetivo e final pelo qual julgar o estilo de vida dela, pelo qual julgar as ideias dela. E por isso que ela pensa que matar um homem, justamente, né, a gente tem que recolher provas contra o homem, ter certeza que de fato aconteceu o estupro e tudo mais. Ela é contra a punição de morte para um homem que estupra uma mulher, mas ainda assim ela acha justo matar a criança inocente. Sim? E ninguém está dizendo que a mulher é obrigada a criar aquele filho, né? Porque, na verdade, quando essa igreja vai na frente dessas clínicas de aborto, eles reconhecem que muitas vezes a mulher quer abortar porque ela não se considera, não tem condições financeiras para criar um filho. Ou até emocional, não está preparada para ser mãe, não sei. O que eles fazem? Eles dizem o seguinte: olha, se tu não abortar, a gente vai conseguir uma família para essa criança. Então ninguém está dizendo que a mulher que foi estuprada e daí engravidou do estupro é obrigada a criar aquela criança. Inclusive, muitos membros daquela igreja adotam crianças que são salvas do aborto. Mas o que eu quero mostrar aqui é esse estilo de vida que despreza a sabedoria de Deus, esse estilo de vida insensato que resolve achar que o inocente deve ser punido com a morte e o culpado deve ser poupado. O erro do insensato está no seu desprezo pela sabedoria de Deus e nós não devemos cair no mesmo erro. Nós não devemos desprezar a sabedoria de Deus, porque do contrário nós vamos ser tão
idiotas e estúpidos contra essa mulher que quer matar uma criança inocente e quer salvar um homem culpado. Nós jamais devemos comparar o nosso estilo de vida com as nossas preferências pessoais. E nós, muito menos, devemos comparar o nosso estilo de vida com as preferências pessoais dos outros. Nós devemos comparar o nosso estilo de vida com o estilo de vida que o próprio Deus determinou para os seus filhos. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Mas o que dá ouvidos ao conselho aqui não é aquilo que nós chamamos de conselho. Conselho aqui é a determinação de Deus. Aquele que dá ouvidos à determinação de Deus é sábio. E a sabedoria que nós aprendemos de Deus, ela vai se mostrar como nós lidamos com aqueles que nos afrontam. Versículo 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O insensato, ele dá vazão à sua ira, e ele trata de forma pública a afronta que deveria ser tratada de forma particular. Já o prudente, o filho de Deus, que dá atenção e dá ouvidos à sabedoria do seu pai, o prudente obedece o mandamento de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. O prudente encobre a afronta. O prudente não sai por aí espalhando, olha só o que fulano de tal fez contra mim. O prudente trata a afronta de forma particular. Tal pessoa fez mal contra mim, eu não vou ficar sair por aí espalhando que tal pessoa fez mal contra mim. Eu vou até aquela pessoa e vou dizer, olha, o que houve aí? Por que tu fez isso aqui contra mim? O que tu fez não está correto. Repreende-o entre ti e ele só. A diferença é que o insensato, o primeiro passo que o insensato dá, é demonstrar a sua ira e espalhar para todo mundo a afronta recebida. Já o prudente trata as afrontas recebidas de forma particular. E é claro que, quando o assunto não é resolvido de forma particular, o próprio Jesus mostra como o assunto deve ser trazido a público. Isso quando se trata de um irmão em Cristo. Jesus diz, vai, repreende-o entre ti e só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ouvir a você as testemunhas, vocês ganharam o irmão. Se não ouvir, então, aí sim, torna público, mas não fazendo fofoca, torna público no contexto da igreja. E daí a igreja inteira vai repreender o irmão. Se o irmão se arrepender, ele foi salvo, ele foi resgatado. Mas se ele ainda assim rejeitar a repreensão da igreja, então ele deve ser expulso da comunhão dos santos, ele deve ser tratado como um gentil e publicano. Isso quando se trata de um irmão em Cristo. Por outro lado, se a ofensa recebida não veio de um irmão, se a ofensa recebida veio de um incrédulo, o assunto deve ser trazido a público. Se ele não consegue, se o assunto não puder ser resolvido de forma particular, se você vai até a pessoa e a pessoa não aceita, o assunto vai ser trazido a público, mas não por meio da vingança. O assunto vai ser trazido a público por meio de um processo judicial, se esse for o caso. E quando envolvidos num processo judicial, nós devemos falar sempre a verdade no nosso testemunho. Versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Quando envolvidos num processo judicial, nós devemos sempre falar a verdade no nosso testemunho, porque não existe verdadeira justiça quando a verdade é desprezada. Isso se aplica não apenas na esfera judicial, mas em todas as áreas e circunstâncias da vida. Sempre devemos dizer a verdade, porque mesmo que a mentira possa nos livrar de algum problema,
E muitas vezes a mentira vai nos livrar, não de algum, mas de muitos problemas. A mentira, ela sempre conduz à injustiça. A verdade sempre conduz à justiça. A verdade sempre manifesta a justiça. A mentira sempre conduz à injustiça. Não use as suas palavras para espalhar o engano. Use as suas palavras para espalhar a verdade. E tampouco use as suas palavras para ferir as outras pessoas. Use as suas palavras para fazer o bem a elas, trazendo consolo e ânimo. Versículo 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Algumas pessoas, as palavras delas são como que espadas penetrantes que entram e nos machucam, nos ferem. Mas nós não devemos ser assim. As nossas palavras não devem ser assim. As nossas palavras não devem ser tais como uma espada que entra cortando a carne da pessoa e machucando ela. As nossas palavras, elas devem sempre fazer o bem às pessoas. Sempre trazer consolo e ânimo. E é claro que nós entendemos o seguinte: muitas vezes a verdade que deve ser dita, ela vai trazer sofrimento para aqueles que a ouvem. Né? Porque imagina que você está pregando o evangelho para alguém. Imagina que você está conclamando a pessoa ao arrependimento. A conclamação ao arrependimento implica que aquela pessoa está vivendo a sua vida de forma errada. E ninguém gosta de ouvir que está vivendo a vida de forma errada, né? Se eu chegasse para você agora e dissesse: você está vivendo a tua vida de forma errada, cara. Tu não sabe o que está fazendo. Quem de nós ia gostar de ouvir isso? Nenhum de nós. Ninguém gosta de ouvir que faz as coisas de forma errada, que está vivendo de forma errada. Então, obviamente, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos fazendo uma coisa boa, nós estamos espalhando a verdade. Mas a verdade, por vezes, ela vai machucar. A verdade, por vezes, vai ferir, porque ninguém quer ouvir das coisas erradas que faz. Mas ainda assim, quando falamos esta e outras verdades que machucam, nós não falamos com o objetivo de machucar. Nós falamos com o objetivo de trazer cura, trazer saúde, trazer vida eterna aos que estão mortos nos seus pecados. Porque imagina o que iria acontecer se eu deslocasse o meu ombro e eu não quisesse colocar ele de novo no lugar porque eu estou com medo da dor que eu vou sentir. Porque a gente já deve ter visto isso em filmes e seriados, né? Alguém desloca o ombro e daí está lá doendo, mas a gente sabe que quando o outro personagem vai ajudar o personagem que deslocou o ombro a colocar o ombro no lugar, vai ser uma dor insuportável. Mas o que é melhor? Permanecer com um ombro deslocado, um ombro que não serve mais para nada, né? Porque se eu estou com o ombro deslocado, eu não consigo mais fazer nada com esse braço aqui, com esse ombro aqui. Eu não consigo mexer, eu não consigo fazer nada, não consigo pegar peso nenhum. Para trazer cura para o meu ombro, primeiro eu vou ter que sofrer um pouquinho. Às vezes é assim que funciona. Às vezes não, quase sempre é assim que funciona. Para trazer cura, para trazer saúde, para trazer vida eterna às pessoas, elas necessariamente serão feridas. Mas a gente não fere elas porque nós queremos feri-las. Nós ferimos elas com o mesmo objetivo que alguém vai me ferir ao colocar o meu ombro no lugar. Essa pessoa não quer me machucar para me machucar. Ela sabe que eu vou sentir dor, mas ela está fazendo isso para o meu bem.
E se essas pessoas os ouvirem, então aquelas palavras que entristeceram elas por um pouco de tempo, aquelas palavras serão então motivo de alegria eterna e bem-aventurança eterna para elas. Mas os ímpios e insensatos, até quando falam palavras aparentemente agradáveis, os ímpios e insensatos falam essas palavras por meio da mentira, para causar ainda mais dano àqueles que os ouvem. Por isso que aquele que fala a verdade, de acordo com a sabedoria de Deus, vai permanecer para sempre. Versículo 19, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. O que fala a verdade, de acordo com a sabedoria de Deus, permanece para sempre, mas os que desprezam a sabedoria de Deus a favor do seu próprio engano, esses vão durar por um momento apenas. O juízo de Deus sobre estes, que usam de mentiras e falsidades para ferir aos demais, é certo e rápido. E por que isso? Por aquilo que está no versículo 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm a alegria. Aqueles que desprezam a sabedoria de Deus, por não usarem as suas palavras de forma correta, como Deus pretende que as suas palavras sejam usadas, o juízo de Deus sobre esses será rápido, porque eles usam de mentiras e falsidades para ferir os demais. Porque o coração deles maquina apenas o mal contra o próximo e adoram o seu próprio engano. Mas os filhos de Deus, aqueles que aconselham e proclamam a paz, esses têm alegria, mesmo no meio das dificuldades dessa vida. E quando as dificuldades apanham o justo, ele pode ter certeza de uma coisa: nenhum dos seus sofrimentos são para o seu mal. Versículo 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. O sentido aqui não é que o justo não sofre em nenhum momento. O sentido aqui é de que o sofrimento que o justo experimenta não é um agravo à sua posição de justo, não é um agravo à sua posição de filho de Deus. O sofrimento que ele experimenta não é um sinal de Deus dizendo: olha, eu não te aceito, tu não és meu filho, tu não és justo. Às vezes a providência de Deus nas nossas vidas parece ser dura demais, como no caso de Jó. A providência de Deus no caso de Jó foi dura. Ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Às vezes a providência de Deus nas nossas vidas parece ser dura demais, como no caso de Jó e de tantos outros filhos de Deus. Mas do ponto de vista de Deus, nada do que sofremos é um agravo à nossa posição de filhos dele. E nem o seu propósito é nos fazer o mal. Os propósitos de Deus são sempre bons e justos. E assim como Jó não sabia que a sua vida terminaria com paz e tranquilidade, assim também nós não sabemos o final da nossa história neste mundo. Nós não sabemos do final da nossa história neste mundo, mas do final escatológico que nos aguarda, nós temos certeza. Nós temos certeza de que as momentâneas tribulações que enfrentamos não se comparam com a glória que em nós será revelada, escreveu Paulo. E outra certeza nós temos: quando os ímpios enfrentam dificuldades, aquelas dificuldades são o juízo de Deus contra eles.
não a repreensão de Deus, porque Deus não julga os seus filhos, Deus repreende os seus filhos. Mas quando os ímpios enfrentam dificuldades, aquelas dificuldades sim são o agravo de Deus sobre os ímpios. É Deus dizendo: vocês não são meus filhos, vocês não ouvem a minha sabedoria, vocês não obedecem à minha sabedoria, vocês não são justos. Deus faz essa distinção entre os seus filhos e os ímpios, mesmo no sofrimento, porque Ele abomina os mentirosos. Mas ao mesmo tempo tem prazer nos seus filhos, naqueles que agem e falam com fidelidade. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E como o Filho de Deus tem essa segurança, como o Filho de Deus tem a segurança de que o seu próprio Pai o distingue dos injustos, mesmo no sofrimento, o Filho de Deus, que é prudente, ele não tenta provar a sua posição espiritual aos demais, como se fosse mérito seu ter sido recebido como Filho de Deus. É isso que o versículo 23 nos diz. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a injustiça. O prudente, ele não alardeia o seu conhecimento à toa, simplesmente para mostrar que ele conhece aquilo que ele conhece. O Filho de Deus prudente, ele não fala do conhecimento que ele tem apenas para provar que ele conhece as coisas, apenas para provar que ele sabe as coisas, apenas para provar que ele conhece muito bem a Deus, e conhece muito bem a si mesmo, e conhece muito bem este mundo. Porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe que Deus, mesmo no meio do sofrimento, Deus faz distinção entre ele, que é filho de Deus, e o ímpio, que não é filho de Deus. Então ele não precisa provar nada para ninguém, ele não precisa provar que ele é filho de Deus, ele não precisa provar que ele conhece muito bem a palavra de Deus. Ele não alardeia o seu conhecimento à toa. Ele não fica querendo se mostrar para as pessoas. Mas o coração dos tolos não cansa de proclamar a estultícia com um orgulho e arrogância cega que apenas os filhos do diabo poderiam ter. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A recompensa de Deus sobre justos e injustos se mostra também no seu trabalho. Enquanto que os diligentes, os filhos de Deus, serão recompensados com postos de comando, os negligentes ficarão sempre por baixo. Ah, eu nunca sou promovido. Tá bom, mas como é que tu trabalha? A pessoa que é responsável por te promover, ela percebe que tu tá trabalhando direitinho? Ela percebe que tu faz as coisas corretas? Ou ela percebe que tu não tá muito aí pro trabalho, que não para ti, se o trabalho for bem feito ou for mal feito, tanto faz como tanto fez? O diligente, ele vai ser colocado em um posto de comando. Essa é a recompensa de Deus sobre os seus filhos, que são diligentes. Mas a recompensa de Deus sobre os negligentes é que eles ficarão sempre por baixo, eles vão ser sempre aqueles tributários, sempre aqueles que vão ter que pagar tudo para todo mundo. E quando o Filho de Deus encontra o irmão que está por baixo, que está abatido, ele lhe dirige uma boa palavra, uma palavra de encorajamento e ânimo, que alegra o abatido. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Versículo 26. O justo é mais excelente que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar.
em tudo aquilo que faz, seja no trabalho, seja na família, seja na palavra dita para trazer ânimo, o justo, por dar atenção à sabedoria de Deus, ele sempre será mais excelente que o seu próximo. Pelo menos é assim que deveria de ser. O justo deveria ser o melhor marido de todos. A justa deveria de ser a melhor esposa de todas. O justo, a justa, devem ser os melhores empregados. Devem ser aqueles que sabem, de fato, animar alguém quando aquela pessoa está desanimada, quando aquela pessoa está abatida. O justo não deve ser aquela pessoa em que eu estou aqui desanimado, abatido, triste, e daí eu vejo aquela pessoa se aproximando de mim, eu penso, meu Deus do céu, lá vem aquela pessoa, eu já estou mal aqui e ela vai me deixar mais mal ainda. O justo deve ser aquela pessoa que eu estou aqui abatido, eu estou aqui triste, desesperado, e eu vejo a pessoa vindo em direção a mim, eu penso, que bom! Ele vai me animar um pouco. O justo, ele tem que ser o mais excelente que todas as outras pessoas em todas as áreas, exatamente porque ele dá atenção à sabedoria de Deus, ele obedece à sabedoria de Deus. E é por isso, ou melhor dizendo, versículo 27. Ou ainda, desculpe, eu pulei aqui. Mas o estilo de vida dos ímpios os faz errar sempre. O justo é o melhor em todas as áreas, ou pelo menos assim deveria de ser. Deveria de ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor empregado, o melhor amigo. Mas o estilo de vida dos ímpios os faz errar sempre. Por fim, versículo 27, o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. O preguiçoso deixa de usufruir do seu próprio trabalho. Ele caçou, ele teve o trabalho de fazer a armadilha, ele teve o trabalho de ir à luta, ele caçou, e agora ele está com a caça, e agora ele está com preguiça de limpar o animal e assar aquilo que ele caçou. O preguiçoso deixa de usufruir do seu próprio trabalho, mas o filho de Deus é sempre diligente em tudo que faz, porque é isso que ele considera ser fiel a Deus. Ser diligente é o precioso bem do homem. O seu caráter como homem, o seu caráter como mulher, o leva a ser diligente em tudo aquilo que ele faz. E por isso mesmo, ele sempre será mais excelente que o seu próximo, daquele que é ímpio. Deus criou este mundo de tal modo que as consequências das nossas ações constituem a recompensa que nós recebemos dele. Ou bem, ou mal. Se eu sou casado, mas eu trato a minha mulher de forma errada, eu nunca vou ter um casamento feliz. Essa é a recompensa de Deus para mim. Agora, se eu trato ela de forma correta, se eu sou o melhor marido, se eu aprendo com a sabedoria de Deus a ser o melhor homem possível para minha mulher, talvez eu vou ter o casamento mais feliz do mundo inteiro. Essa é a recompensa de Deus para aqueles que atentam e obedecem à sua sabedoria de Deus. Então Deus criou esse mundo de tal modo que as consequências das nossas ações constituem a recompensa que nós recebemos dele, uma recompensa justa, seja para o bem, seja para o mal, mas há uma recompensa muito mais importante, que
vai além das consequências naturais das nossas ações boas ou más deste mundo. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Essa recompensa é a vida eterna. Para aqueles que são justos, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que atentam à sabedoria de Deus, para aqueles que se deixam instruir pela sabedoria de Deus, para aqueles que se deixam corrigir pela sabedoria de Deus. Para estes existe a vida. Na vereda da justiça, no caminho da justiça, no estilo de vida que é marcado pela justiça, está a vida eterna. E neste caminho não existe morte, mas há um caminho no qual existe a morte. É o caminho da injustiça, é o caminho da impiedade, é o caminho da insensatez, é o caminho da pessoa que despreza a sabedoria de Deus. Que o nosso estilo de vida seja marcado pela justiça, que o nosso estilo de vida seja marcado por aquilo que é certo e correto, não aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Porque então nós herdaremos dele a vida. Você quer ser recompensado por Deus com o bem e não com o mal? E agora não mais apenas com o bem passageiro dessa terra e com o mal passageiro dessa terra? Fale e age conforme a sabedoria de Deus, porque com justiça ele recompensa tanto o bem quanto o mal.